nesse vídeo, seguindo aquele mesmo molde, modalidade, estilo, qual eu faço um rabisco, eu vou lendo o que cada coisa significa. Esse aqui é um pouco mais resumido, tá? No vídeo anterior eu não expliquei direito, antes desse, não sei, era um que eu tinha feito um outro rabisco. É só pra cravar o seguinte: o que será aquilo que eu tinha comentado, não dei esses pormenores? Esse é o meu ponto de vista, a minha opinião, tá? Não seja exatamente isso, mas tem uma certa base. Inclusive eu até esqueci aqui, devia ter colocado um pouco mais de coisa, mas enfim, dá pra entender. Minha visão, minha perspectiva, minha lente, meu ponto de vista. Há 3 grandes fatores nesse mundo. Enfim, poderia ter em outros pormenores, que eu acho que isso tem a ver com a base nossa, a base humana, a carne também, e tudo mais. Nós estamos aqui presos por esses 3, vamos dizer assim, pecados. E esses pecados, itens ou objetos no caso, é uma base de toda a humanidade. Aqui eu coloquei, né? Pode ver o tanto de coisa que pode não parecer, mas que eles afetam. No vídeo anterior o que eu estava tentando explicar é o seguinte: um está automaticamente atrelado ao outro. Talvez, não sei se Deus permitiu que fosse assim, não sei, mas é engraçado, porque o que eu vou explicar aqui vai mostrar o quanto que, quando você identifica esses 3 fatores, ou um deles no caso, já é o suficiente você cair fora. Por isso que eu falei no vídeo anterior: corta, cai fora porque tem coisa errada. Não é uma regra? Não. Mas tecnicamente, quem realmente quer se resguardar, quem quer evitar traumas, tecnicamente sim, pra fugir ou pra cortar isso. Qualquer pessoa que tiver, você coloca nesse filtro, na hora você cai fora. Independentemente, até coloquei aqui rede social, se a pessoa for, como eu falei, da alta, baixa, média, não importa. Se tiver um desses 3, tem coisa errada. Bom, primeiro ponto, todo mundo sabe, aí que eu coloquei, pode ser drogas ou substância ilícita, tanto faz. Cada um desses causa, vamos dizer assim, todos eles no caso, né, causam vários fatores negativos. Dentre eles, vamos começar aqui pelo, por exemplo, do drogas ou fumo, tanto faz. Reduz a saúde, que é esse vermelhinho aqui. Ele ferra. Esse aqui ferra um monte de coisa: ferra psicológico, ferra mental, ferra sistema nervoso, ferra um monte de coisa. Se apaga, vamos dizer assim, a parte de baixo. Então as pessoas ficam com menos energia, se é que dá pra dizer dessa forma. Quem entendeu, entendeu. Bebida, que é também um dos mais críticos. Ele ferra a cabeça, então, né, dizem que a pessoa, né, não lembra do que fez. Age no impulso, também ferra a saúde. Agindo no impulso, ferra também, que eu falei, quebra relacionamento, pode levar até a prisão. E como alguns dizem, né, a pessoa que bebe, ela não tem controle, ela esquece. E isso já leva pro terceiro, que eu chamo, né, que é a parte descontrolada em relação, acho que todo mundo sabe o que é a parte de baixo. Podemos colocar como reprodução. Isso ferra o cérebro da pessoa. Tem outras coisas espirituais que eu não coloquei aqui, mas quem der uma pesquisada, laços, vamos dizer assim, espirituais, certas coisas bem mais brutais. É que é uma pena que a cultura do Brasil, não sei se as outras culturas também, mas as pessoas já é gravado na cabeça das pessoas como se fosse algo normal. Só que tem toda uma brutalidade interior, ele modifica drasticamente o seu interior. E eu comecei a reparar, eu já fiz todo um rabisco, e realmente as pessoas apresentam o mesmo padrão de comportamento que fazem essas coisas. É incrível. Fora que você às vezes pega traço de outras pessoas. Nossa, tem toda uma coisa, mas tem tanta história. Se as pessoas soubessem como é sério isso. E também isso ferra relacionamento, que não falei, pode também acabar indo pra prisão. E eu coloquei vários olhos assim no cérebro, porque é o seguinte: a pessoa começa a perder o pudor, e com isso abre tanta subvariante pra quanta coisa errada isso pode acontecer, que não falei isso aqui, ficaria gigantesco. Mas só pra resumir, deu pra perceber que esses 3, o tanto de fator negativo que causa e no final causa a morte? Algum seja por, vamos dizer assim, tentar contra a própria, sei que deu pra entender, desligar o cabo à força, puxar fio de energia, acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Então deu pra ver qual nível de brutalidade, quanto isso causa, que alguns podem falar, é cristão, é bitolado, é idiota, é fanático, sei lá como é que fala. Mas não é, tem bem mais coisa por trás disso. Aí eu coloquei até aqui, né, onde tem um, tem o outro. Pode ver que onde tem um, de fato, normalmente tem outro, porque onde tem coisa errada, tem mais de uma coisa errada. Agora a gente começa a expandir. Onde que é que, hoje, com rede social, depois eu vou falar mais pra frente aqui, que eu coloquei de rede social, você consegue identificar quem é quem, não 100%, mas uma boa parcela, mais da metade, normalmente você consegue identificar a personalidade, o tranjeito da pessoa, só por causa desse padrão, que tem a ver com ego, outras coisas mais, daqui a pouco eu falo. Então eu coloquei várias flechas, por exemplo, aqui da bebida. E uma coisa que eu coloquei aqui que vai dar pra ver, a maioria deles sempre vai ter, é um padrão da humanidade, né? Show, festa, música, tanto faz. E basicamente festa, principalmente em casa ou qualquer outro lugar, sempre vai ter. Até que coloquei, né, que alguns são de emprego, pode colocar qualquer lugar similar. E aí N, né, que eu falei, tem vários locais, várias festas, mas você pode ver que sempre é um padrão. Quando não tem isso, é bebida, ou você pode colocar droga também, depois explicar mais pra frente. Aqui você encontra droga, por exemplo, que eu falei, na rua. Isso até comigo já aconteceu até na escola, por incrível que pareça. Também tem na farmácia, então não se engane. Também tem, enfim, quem pesquisar vai saber. E no mercado, poderia ficar também falando horas, que tem uns produtos ali que dizem, né, que viciam mais que própria droga, que tem substâncias ali perigosíssimas. Então até nisso também tem. É uma luta quase que perdida praticamente. A gente tá num mundo podre. E tem o terceiro, se eu não me engano, esse aqui também, que tá relacionado, né, já coloquei que tem a ver com a reprodução, se é que dá pra dizer dessa forma. Tem os mesmos locais. E esse é o mais difícil porque aonde tem carne, que eu coloquei aqui, se tem ser humano, dá pra se lascar nisso. Então, e hoje a pessoa tá até no esgoto e lá também ela tá pensando no treco. Então é praticamente impossível
fugir, vamos dizer assim, desses 3 brutais destruidores de vida. Só que tem um porém nisso aí. Eu coloquei isso aqui justamente para as pessoas verem o nível de desgraça que começa a acontecer. Uma pessoa que começa a fazer isso, que igual que eu falei ali, que vai tudo se autodestruindo e a pessoa vai começar a conviver, na verdade isso gera um risco grande sim. Aqui eu coloquei, por exemplo, todos esses, tá? Tanto droga, bebida e essa vertente aqui também. Todos esses 3, quando a pessoa começa a normalizar, tem alguns fatores. Pode vir de família, igual eu coloquei aqui, deixa eu esperar carregar a imagem. Ou pode vir de amigos, e aí já é um outro pedaço que você pode cortar também, ver quem é os amigos da pessoa. E eles normalizam isso, por isso que eu falei que é normal. Então tem algumas pessoas que você vai perguntar, por que você tá bebendo, por que você tá... Enfim, pra elas vai ser normal. Se é normal, então normalmente ou vem de amigo ou de família. Já dá pra começar a cortar isso aí. Hoje tem rede social. Aqui, antes de entrar na parte da rede social, só queria provar o seguinte. Existe essa pirâmidezinha com o olho, eu coloquei que é Elite. E eles oferecem, vamos dizer assim... Eu esqueci de colocar isso no outro vídeo, mas... Tanto a máfia quanto outros, eles brincam com seus vícios. Dá pra falar horas sobre esse assunto, mas assim, toda a máfia, toda a elite, mas eles brincam com os vícios do ser humano. E eles sabem, eles estudaram isso. Com certeza eles estudaram, eles têm esse conhecimento. Então tudo que aqui a gente, vamos dizer assim, tem uma queda, é justamente com isso que eles vão lucrar com as pessoas. Eles vão lucrar, vamos dizer assim, com a tua perna quebrada, com o teu vício, com o teu problema de bebida, com o teu problema XYZ. É assim que eles lucram. E pode ver que, até coloquei aqui, né, já praticamente... O erro deles tem coisa errada, vamos dizer assim, com derramar aquele líquido vermelho, que vocês sabem o que é com dinheiro. E isso, vamos dizer assim, leva a coisa errada com dinheiro. E leva até coisa errada espiritual, que a pessoa fica totalmente desprotegida espiritualmente falando, de tanto pecado que ela faz. E até coloquei aqui, isso vai, querendo ou não, atrai. Embora hoje até isso também tá comprado, mas querendo ou não, acaba atraindo. Até coloquei no final ali, não sei se dá pra ver, vários nomes de pessoas famosas que acabaram, vamos dizer assim, tendo mortes terríveis. Teve lá o Jack Parsons, o cultista da NASA, explodiu no laboratório. Aleister Crowley invocou e ouviu cães do inferno, morreu viciado esquecido. Esse eu vi dizer que uma coisa que ele tá ouvindo na porta e começou a falar, era uma coisa assim, eu lembro que o Barbudo fez um vídeo falando, ele comentou que esse Aleister Crowley tava morrendo e tava falando que os cães do inferno estavam na porta dele, quando foram olhar a porta, que tava riscado, tava com marca de arranhado de cachorro, estranho. Esse John Dee, Mago da Rainha, falido e doente no fim. Brian Jones, flertou com ocultismo, folgado aos 27. Jim Morrison, miticismo, morte trans 27. Manny P. Hall, maçom, morreu misteriosamente. Kubrick, esposa elite, morreu logo após. Tem muitas pessoas também que tem um pacto aí que eles falam que é dos 27, porque só os 27 vai tudo caindo fora daqui. Mas enfim, deu pra entender como que é qual o preço, no caso desse mundo, das coisas desse lugar. Aí aqui é a parte que eu já começo a entrar, deixa eu ver se eu expliquei tudo, tá. Na rede social. Qual o problema da rede social? Tem lado bom e lado ruim se você sabe usar. Igual fogo, igual que não falei avião, depois eles colocaram bomba no avião, arma no avião. Então, na realidade, é como você usa, se você sabe usar. Hoje você consegue ver as pessoas e separar, em alguns casos, rapidamente, em questão de segundos, quem é quem, por causa do ego. E até coloquei aqui, eu quero ver, acho que eu coloquei aqui embaixo, que eu coloquei da infância, acho que depois eu vou falar mais pra isso. Que no passado, pode ver que aqui eu coloquei, né? As pessoas... elas tinham diferentes formatos, vamos dizer assim, para se exibir, se eu posso colocar, pode parecer algo banal, mas não é. Tentei aqui a chave de esperar ele carregar, mas pode ver que hoje, até coloquei aqui, que o que a pessoa sofreu de trauma na infância, por isso que eu acredito que tudo é vencer trauma, ela vai levar isso pra vida adulta. E até a velhice, alguns até morrem assim. Então antes, por exemplo, era o quê? Que eu falei, troféu, uma caça, conquistar terras, reinos e ter bastante filhos. Daí até colocou ali, né? Eu perguntei pro chat que o robô mais inteligente que tem, pode prescrever receitas, pode fazer contas, pode fazer um monte de coisa. Ele mesmo falou que a chave, o motor por trás do comportamento humano sempre foi busca por significado, projeção de poder e sensação de eternidade. Só muda o palco, mas o script interno permanece. É exatamente isso. E puxando lá pra cima, que eu falei aqui da infância, é o seguinte, todo mundo aqui, deixa eu ver, até coloquei aqui embaixo, todo mundo aqui, ela quer se mostrar de alguma forma, ela quer mostrar, tipo, sei lá, eu sou pertencente, ou tem alguma coisa que eu quero que os outros vejam. Só qual que é o problema? Eu coloquei até aqui, nos anos 90 e 2000, na protofase da internet, que era o comecinho, até os anos 2000, você tinha uma geração que não tinha internet, que, vamos dizer assim, tinha personalidade, começou a, vamos dizer assim, consumir da internet, mas cada um tinha uma personalidade. Só que depois foi nascendo, gerações que vieram depois disso, já estão nascendo na internet, com a personalidade moldada. Por isso que eu coloquei aqui que a internet, na verdade, é um grande modelador de personalidade e comportamento, ou comportamento, no caso, primeiro, depois a personalidade. Enfim, eu coloquei aqui um exemplo, né? Tem as estéticas, tipo, geek, gamer, otaku, intelectual, tem outros por aí. E as pessoas, elas aprenderam a criar um padrão que pode ver que eles copiam tudo igualzinho. Igualzinho, você não pega, tipo, acho que teve um vídeo que eu falei sobre isso, tipo, eu gosto do cabelo de um, da roupa do outro, da música do outro, parece que a pessoa, ela se força. É bizarro isso, ela se força a entrar no molde e todo mundo faz a mesma coisa. Eu já fiz o rabisco, é sério, todo mundo tem o mesmo padrão de comportamento. Você não vê, alguns raríssimos eles conseguem mudar uma outra coisa, mas a grande maioria parece que os caras têm um roteiro. E os caras ficam lendo o roteiro. Não, deixa eu ver aqui, o cara posta coisa de música só pesada, tipo, o roqueiro só posta música pesada, ele posta música pesada. Não, aqui é só, eu não sei, é bizarro, é bizarro. Quem for parar pra anotar ou fizer alguma anotação, enfim, um rabisco, vai perceber que isso é real, isso existe, chega a ser bizonho. Até que eu coloquei, a melhor forma pra você aprender a separar, hoje, principalmente de rede social, é o que a pessoa posta, que eu nem coloquei aqui a imagem, a primeira impressão,
a primeira impressão, o que a pessoa quer deixar. Então, normalmente, como eu falei, se ela fala muita besteira, ou se ela tem um tom mais voltado, como eu falei, pra esse lado aqui, de relacionamento, ou se é uma pessoa mais calma, mais na dela. E também, cuidado com a espiritualidade da carne, como eu falo, que são pessoas que elas meio que se disfarçam. E também tem o que ela escreve. Se essas três coisas não são discrepantes, ou... É que tem mais fatores além disso. Com isso, com esses 3 pontos, você já vai dar pra saber, pra ter uma noção pela estética, que eu falei, pela imagem, pelo que ela posta, como ela quer ser enxergada, como ela quer ser vista, qual o objetivo da pessoa. Então são raríssimas pessoas que você vê ali que tem... Ah, e tem outra coisa também, que cada rede social a pessoa parece que é diferente, até coloquei aqui, né, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Com isso dá pra colocar aqui que a rede social é assim, uma grande modeladora de pessoas, ela está moldando e ao longo desses anos está cada vez pior, porque as pessoas elas estão entrando em, como falam, bolhas. Enfim, pra mim é um personagem, simples assim, caixinhas, personagens, bolhas, tanto faz, e cada um tá praticamente virando uma copia e cola, tá virando tipo um brinquedinho. Só que o lado bom que você pode perceber disso, e é uma coisa que eu acho engraçado, raríssimas são pessoas que elas não precisam, não é necessário ter rede social, elas conseguem viver bem. Eu já falei isso uma vez, se você tá bem, se você realmente tá curtindo o que você tá curtindo, você não precisa ficar postando foto, não vai perder tempo com câmera, não, deixa eu ver aqui o ângulo, a angulação, não. Quando você tá com fome, quando você tá morrendo de fome, você não tá nem aí em tirar foto, em postar foto da comida, você simplesmente vai lá, come e não dá nem tempo de postar o troço. Então eu coloquei aqui, acho que não sei se eu coloquei isso no outro, acho que eu coloquei num vídeo anterior do Rabisco, mas esse aqui acho que tá um pouco diferente. O ego, que a gente pode considerar que tem vários, como eu falei, tentáculos, vários braços, que tem um orgulho, vaidade, inveja de tantos outros, que a pessoa necessita então constantemente de validação, de que é certo e errado, quer sempre ser o primeiro, quer ter o controle, quer sempre mais, e no fim, não que seja necessariamente nessa ordem, são pessoas que têm, como eu falo, a síndrome da imortalidade, de ser semideus. E pode ver que é sempre um padrão, como eu falei, não necessariamente nessa ordem, mas as pessoas apresentam esse mesmo, não sei se pode chamar de doença, mas vamos dizer assim, que apresentam esse mesmo molde de comportamento. Não sei, em outros locais, no Brasil, pelo menos, as pessoas têm muito disso, de um crescer melhor que o outro, não sei o que, as pessoas tá com a vida toda ferrada, mas um tá se achando melhor que o outro, e ainda isso vai. Só que, como eu falei, quem é inteligente, né, quem é esperto, quem é sábio, você calcula isso aqui pelo padrão, porque aquilo falando onde tem uma besteira, seja em festa, seja não sei o que, você viu que tem besteira lá, cai fora, porque todas, eu não falei, onde tem isso aqui, olha o problema que causa, onde tem isso aqui, o problema que causa, onde tem isso aqui, o problema que causa, então você soma os 3, e quando tem os 3, então é pior ainda. Então por isso que eu falei, todos esses lugares, as coisas onde tiver coisa errada, você corta, porque você já tá evitando, olha o tanto de problema que você tá evitando. Bom, nessa parte aqui, eu coloquei que o conhecimento dói, deixa eu ver se é só esperar ele carregar. Então eu coloquei aqui, o conhecimento dói, pessoas evitam, preferem ilusões, vivem no conforto, surge vazio, inquietação, buscam sentido, tropeçam na verdade, descobrem que realmente são. A verdade dói porque destrói máscaras, fere o ego, mas liberta, leva a despertar com algo eterno. A verdade é a única coisa que pode libertar a pessoa do ego. Só que tem algumas pessoas, alguns em específicos, que quando a pessoa conhece a verdade, mas ela nega a verdade, infelizmente são os perdidos, porque não existe mais nenhum recurso, vamos dizer assim, humanamente falando, não sei que do nada a pessoa veja um anjo, como eu defendo a conversão através da morte, ou da quase morte, não cabe porque quem morre tem como se converter, mas a pessoa tá morrendo, como eu falo, tá no hospital, tá com o peito aberto, e vê uns demônios, vê uns bichos buscar ela, ou vê um anjo, aí ela se converte. Então se a pessoa ela já negou a verdade sabendo o que é, então dificilmente eu posso dizer que tem alguma salvação. Então a única forma de você, vamos dizer assim, se libertar é você ver ou enxergar, no caso como eu coloco, o dano que causa, enxergar a verdade, descobrir a verdade para que a pessoa acorde. Aqui eu coloquei como exemplo, né, de vários que podem existir, sobre a criação de cada um, já falei acho que isso uma vez em outro vídeo, da pré-existência. Eu sei que nem todo mundo é obrigado a acreditar, nem todo mundo concorda, tudo bem, fica com o que você sabe da Bíblia, mas eu acredito sim que nós somos pré-existentes. E aqui é basicamente o seguinte, vamos dizer assim que tem o Joãozinho e a Mariazinha, né, o nome clássico. Aí o Joãozinho cresce, ele basicamente ganha o dinheiro, casa, tem lá a sua casinha, sua moradia, só que tem uma questão, chega uma hora que ele quebra, vamos dizer assim, um relacionamento, aí ele se afoga em bebida, aquela coisa lá que eu falei que a parte de baixo, o relacionamento acaba se perdendo, e o dinheiro acaba de tanto que ele gastou, e no fim ele morre. E aqui seria, vamos dizer assim, o final ruim, e aqui embaixo seria o final bom. E aqui seria a Mariazinha, que no caso seria a mulher dele, ela nasce, ela cresce, só que tem uma questão. Ela não se apega ao dinheiro, ela acaba casando às vezes, sei lá, porque a família fez a cabeça dela, e ela acaba perdendo a casa. Então chega um momento que ela separa do cara lá, ela percebe que tinha coisa errada, só um exemplo, tá? Eu queria aqui um exemplo. E ela acaba se voltando a Deus, ele não quis se voltar a Deus, acaba, vamos dizer assim, procurando, como eu falo, ficar mais limpo possível e acaba não conseguindo ser salvo. Então esse seria o final bom. E tem uma questão aí que as pessoas não percebem, que eu já comentei isso em vídeos anteriores. Na nossa criação, como eu falei, por isso que eu acredito sim na pré-existência, antes de virmos pra cá, na nossa pré-existência, já existe uma base do que nós iremos fazer. Por isso que eu coloquei aqui como se fosse uma espécie de um contrato, uma cláusula, vamos dizer assim. E isso tá atrelado, por isso que eu falei, até o fim da nossa vida, com algo da pré-existência, com algo celestial. Então tem coisas que não falei aqui que você vai cumprir, eu acho que até coloquei aqui embaixo, você tem que cumprir, inclusive falar mais disso depois. E tem uma questão bem importante aqui, que é o seguinte, é necessário que a gente passe alguma coisa aqui, eu defendo isso, que alguma coisa que seja 1% que a gente passou aqui, a gente vai levar para outro lado.
nem que se for só algum pedaço, talvez um monte de coisa vai ser apagada, não duvido. E tem que ser apagado pelo seguinte: quando a gente tá aqui, que não for seja a nossa memória, as coisas que a gente passou, vivenciou, olhou, enfim, a gente vai, como eu falei aqui, como se fosse sangrando, como se fosse derretendo, mudando, até que chega uma hora, por isso que eu até coloquei aqui, né? Chega a ser pecado querer ficar aqui, de fato é, porque a gente vai ficando podre. Mesmo que você pegue o próprio... Entre pessoas aí, né? Você pega várias histórias de pessoas que passaram coisas brutais, no fim elas venceram, mas assim, a mentalidade, o pensamento, a cabeça, os olhos, o que ela viu, o que ela ouviu, o que foi falado pra ela, fica. Então é muito, praticamente impossível a pessoa que quer ficar aqui, ela dizer que ela é feliz. Ninguém é feliz aqui, é impossível. Esse lugar é uma fábrica de autodestruição constante, que tá cada vez pior, tem cada vez aumentando. Aí eu até coloquei aqui que no objetivo do cristão, no caso, como eu coloquei, acho que, deixa eu ver se onde foi aqui embaixo, não, acho que vai depois, enfim, no final, o nosso objetivo é justamente se dedicar para ficar o mais tempo possível, porque só lá do outro lado que a gente vai ter, que nem eu falei, se é que a gente pode dizer assim, né, uma mente renovada, um corpo renovado, tudo vai ser limpo, só lá. Então, para as pessoas que querem ficar aqui, que eu me pergunto, né, por que quer ficar aqui, até pedi aqui pro chat gerar uma imagem da versão gloriosa, como seria, mais ou menos, tá, não que seja exatamente isso, e a versão nosso humano. E chega a ser até discrepante, porque, né, você vê a pessoa ali derretendo, e o que Deus quer dar pra gente. Então por isso que eu falo que eu não entendo as pessoas que dizem que querem ficar aqui, porque o final todo ser humano é aquilo ali, é ficar velho, numa cama, doente, sei lá, no hospital, ainda mais depois lá do veneninho, né? E aí até coloquei aqui embaixo, eu não entendo como que as pessoas não percebem que o que aconteceu em 2020 foi um grande teste para o que vai acontecer quando tiver a marca. Na minha visão é exatamente isso, é o controle, é o que eles estavam fazendo para ver se todo mundo ia obedecer. As pessoas provam que sim, elas estão prontas para obedecer. Say sir, yes sir. Aí quando eu coloquei ali, 2020 já foi... 2020 eu não sei, eu coloquei aqui, pode ser que seja 25, pode ser que seja 26, eu não sei, eu chutaria que até o final desse ano, achava que ia ser até medium, até o meio desse ano, não sei, e a marca também, eu creio que não vai passar muito tempo, também uma hora vai chegar a marca, talvez até 2000, enfim, eu acho que não tem nem tanto tempo assim, mas cedo ou cedo acontece, e as pessoas que de alguma forma, enfim, já foi falado disso, que eles vão tentar misturar ferro com barro, não vai dar certo, de alguma forma eles vão tentar, talvez tenha algum certo prolongamento de vida, ou talvez não pegue mais doença, enfim, mas não importa, o fato de você estar aceitando a marca dentro do teu corpo, você já perde a salvação, vida eterna, é o que você perde, e mesmo que a pessoa, talvez seja, acho que é amortal, alguma coisa assim, não é imortal, é amortal, uma coisa assim que fala, que a pessoa ela não consegue, tipo, morrer de causas naturais, tipo, doença, uma coisa assim, mas se alguém ainda passar, tipo, um carro perto dela, ela ainda morre. Seria talvez algo próximo disso? Não sei, talvez. Só que mesmo assim, a pessoa ela ainda vai continuar sobre a construção dessa carne. E nunca ela vai alcançar isso, a partir do momento que aceitou a marca, né? Porque a gente entende que uma vez que aceitou a marca, é condenado. Então fica pra pensar. Agora sim, essa parte começa a ficar um pouco mais importante, né? Até que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Do ego, você vê que ele sempre esteve constante, como eu estava explicando anteriormente, ao longo do crescimento das pessoas. Todo mundo aqui vai ter um teste diferente, é o momento que agora que eu vou entrar para falar disso. E baseado nisso, né, toda a construção nossa humana, que é pra a gente ter, vamos dizer assim, uma repaginada de mente, por isso todo cristão é pra passar por isso, é pra ele literalmente abrir mão de todas essas coisas do mundo, independente do que ele passar. Aí até coloquei aqui, né, o padrão de comportamento. Coloquei 3 para sempre, que a pessoa não acredita em um, acredita em outro. Aprende-se pelo exemplo, psicológico, traumas e vínculos definem autoestima e reações, e filosófico, nascemos vazios, mas podemos questionar e reescrever quem somos. Então sempre vai ter coisa, como eu falei, que a gente passa desde pequeno e tem uma coisa que a gente vai querer provar, ou quem sabe talvez até relacionada à nossa pré-existência, vai saber, talvez sim. Só que você vê que as pessoas até hoje, elas carregam isso. E quanto tá detonado o mundo por causa, né, desse monstro aqui. Então aqui já começa a parte que eu ia falar da construção desse espiritual do teste. Cada um de nós, vamos ficar assim, o fulano A, B e C, vai ter uma espécie de teste. Como eu falei aqui, né? Ele vai ter um teste, o B vai ter outro teste, C vai ter outro teste. Para provar disso, é que nem eu falei de Jesus no Getsemane. E não vai ter como escapar. Tem que nem eu falei, tem que cumprir. Então você vê que mesmo Jesus pedindo lá pra Deus Pai, falou, por favor, passe de mim esse cálice. Em outras palavras, ele sabia que ele tinha que fazer. Ele falou, contudo, seja feita a vontade na minha. Mas se possível for, passe de mim isso. Ou seja, não quero fazer isso, passe pra outro ou algo próximo. Mas como eu coloquei aqui, já existe uma lei, uma regra, ordens ou contratos, assim, espirituais que vai ter que se cumprir. Então tem que acontecer. As pessoas não entendem isso. Como eu falei, você pega, deixa eu ver, acho que, tá aqui embaixo. Lá como eu falei, acho que é Coreia do Sul, se não me engano. Tá, posso estar errado, acho que é a Coreia do Sul, se não me engano. Lá no Kim Jong-un, que eu falo que é queijo ruim. E os caras lá são perseguidos, executados. Porque lê a Bíblia e tudo mais. Aí em outros lugares tem até hoje pessoas que estão sendo escravizadas por relacionamento, por trabalho, pelo dinheiro, por N coisas. E cada um aqui, como eu coloco, tem um propósito a cumprir. Por isso que quando algumas pessoas, alguns coaches falam, faça tal coisa e vai acontecer. Não é bem assim. E isso prova até que eles não têm esse conhecimento, porque na realidade cada um vem aqui, vai se cumprir algo, que eu falei que cada um desses blocos é alguma coisa até espiritual, celestial, que como eu coloco, parece que já foi programada. E a pessoa, se em algum momento ela cruza com a outra, aí bate, que eu falei aqui X, mas se não for o caso, cada um vai seguir no seu caminho. Aí até que coloquei, como cada um tem que cumprir algo, a gente não sabe, acho que eu já falei, se tem esse outro vídeo, se você sentar, analisar, fizer um rabisco, talvez você descubra algumas, não todas, que pode ser na sua vida qual seja o seu teste, mas isso não é uma regra.
Aqui eu até coloquei para as pessoas que pensam que a vida é só, né, aqueles 3 fatores, que é só autodestruição, e olha que eu provei ali, o quanto que isso destrói as pessoas é diferente do cristão, que o cristão tem para ficar mais limpo, eu até coloquei aqui isolado, já expliquei isso em outro vídeo, procurar se ficar o melhor possível espiritualmente. Até aqui o chat colocou, conexão lógica e provocativa, o que te ocupa te possui, se teu tesouro é status, medo, controle ou vício, teu coração já está cativo disso, mesmo que tua boca diga não, até coloquei na C.S. Lewis, que ele gosta de ficar citando, você nunca vai entender o quão escravo é até tentar parar, entender o quão escravo é até tentar parar. Ou seja, né, o tesouro revela o senhorio, simples assim, até a egoísta tá pegando meus trangeiros, mas enfim, e de fato o que ele falou é verdade. Eu coloquei aqui embaixo como exemplo, né, Jó perdeu tudo, teste de fidelidade sem recompensa, Jesus tentado no deserto, teste de obediência mesmo fraco, João Batista, vida de renúncia, morte cruel, teste de verdade sem medo, Abraão quase sacrificou o filho, teste de confiança extrema, e Tobias, que é um apócrifo, viagem difícil e ataques, teste de caráter compaixão. Tem tantos outros. Quantos outros Jós não existem até hoje por aí? Quantas outras pessoas sendo testadas de diferentes maneiras, diferentes formas, como eu falei, com diferentes testes? Por isso que eu coloquei aqui, ó, ABC, cada um tem um teste diferente. Por isso que essa coisa que eu falo que a maioria coloca todo mundo num bloquinho, falando, não, você tem que passar por isso, não tem sentido. Você acha que o cara que não foi lá, que tá lá na Coreia ou tá sendo escravo, ele vai conseguir sequer pensar em algo material? A pessoa que tá sendo, sei lá, para ser executada lá na África, igual que os caras estão fazendo, ele consegue pensar em alguma coisa de material, de carro, não tem como, é impossível isso. As pessoas não entendem que cada um aqui tá num teste diferente, elas parecem que querem colocar que todo mundo tem que fazer uma coisa ABC. É porque primeiro que eles já pensam que só tá aqui para consumir materialismo, então não adianta nem explicar. E a última coisa que eu coloquei aqui, se não me engano não faltou nada, é sobre o H5 e esse negócio aqui que eu já falei em outro rabisco também, que eles já fizeram todo uma espécie de um documento falando sobre ataque biológico e outra pandemia. Tem até esse vídeo aqui que eu coloquei do iPad Gold 2, que é tipo uma animação que fala e tem tanta mensagem subliminar nisso, e eu coloquei aqui nessa imagem atrás do Senhor Incrível, que vai vendo várias pessoas caindo fora. É bem isso que eu acho que vai acontecer. As pessoas, se tivessem noção do que tá para acontecer, elas não seriam tão burras, elas não estariam dormindo. Porque vai ser igual nessa cena aqui, igualzinho essa cena do Senhor Incrível. Eu creio que você vai abrir rede social, olha, se você não morrer, né, até lá também, vai abrir rede social de um, caiu fora. Vai abrir rede social de outro, também caiu fora. Vai abrir rede social, então todo mundo vai partir daqui, todo mundo vai ser desse reino, se é que deu pra me entender. Um monte de gente... Se você for pesquisar a letalidade desses troços aqui, que eu creio que o H5N1 também já está espalhado ao redor do mundo inteiro, e esse aqui também que eles falam do Nipah vírus, que vai ser uma versão lá que passava de mano para mano, enfim, tem todo o documento, vou deixar o link na descrição. O nível de destruição disso aqui é brutal, letalidade altíssima, e as pessoas não têm noção. Então, sempre eu gosto de colocar no final dos meus rabiscos um resumo das doenças, só para provar o quanto que a gente está perto de um momento pior do que aconteceu em 2020, as pessoas não têm noção disso. Resumo esse rabisco foi só apenas para provar o seguinte: onde quer que tem a coisa errada, você corta. Nós temos de fato uma pré-construção da nossa pré-existência, e com base com tudo que nós fazemos aqui, diferente do que a maioria fala, nós já temos algo pré-projetado, algo pré-destinado sim aqui, e prepare-se, né, porque eu creio sim que em breve haverá uma massiva redução. Eles precisam disso, reduzir a população, para justamente que venha, deixa eu ver, igual eu coloquei aqui em cima, o que todo mundo já sabe, o que tem se falado tanto em Apocalipse.